Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos aqui hoje na terceira aula. Olha que glorioso, você está aqui comigo. Seja muito bem-vindo para essa terceira aula, a primeira aula do livro de Colossenses. Então, como nós já vimos nas duas aulas anteriores, Colossenses também é um livro que também é dito como uma das cartas da prisão, onde o apóstolo Paulo estava preso lá em Roma durante 2 anos e lá ele produziu 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Filemon nós já estudamos nas últimas 2 aulas. Essa carta, então, é endereçada à igreja que estava em Colossos, a igreja aos Colossenses. Também uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, como você já ouviu muito nessas últimas aulas. Então, aonde que é essa carta? Onde que ficava, na verdade, essa cidade de Colossos, né? Então, essa carta foi escrita para a cidade de Colossos, que ficava ali na região da Frígia, na Ásia Menor. Então, para você que não entende muito dessa geografia aí, não se preocupe. Isso quer dizer que equivale hoje à atual Turquia. E se você se lembra também, é bem provável que você já ouviu falar das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Lembra? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são as 7 igrejas das 7 cartas de Apocalipse. Também ficava tudo naquela região que hoje é a Turquia, ok? Então, se você se você teve, na verdade, a oportunidade de ler o livro de Colossenses, você vai ver que se parece muito com a temática, nem a temática, na verdade, é o jeito, a forma de narração, a forma de escrita do apóstolo Paulo. Amém? Então, vamos lá. Então, a cidade de Colossos é uma cidade que ficava na Frígia, situada na província romana da Ásia, que se corresponde hoje à Turquia. Então, historicamente, Colossos foi uma cidade muito próspera, muito rica, e nessa cidade tinha um cabrinha que chamava Filemon, que nós estudamos nas últimas 2 aulas, que era o anfitrião, ele que recebia a igreja de Colossos na casa dele, e justamente para essa igreja que se reunia na casa de Filemon que Paulo escreve essa carta. Então, a carta de Colossenses, ou a carta aos Colossenses, foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma. Então, por esse motivo, ela também é conhecida como as epístolas da prisão. Paulo escreveu esta carta com o propósito de advertir os colossenses acerca de heresias, irmãos, que estavam circulando no meio da igreja, que estavam lá no meio. Então, essas heresias estavam se infiltrando no meio da igreja no sentido do corpo, do povo. Algumas coisas estavam chegando de pessoas de fora para dentro da igreja que estavam contaminando a doutrina sã e sadia que Paulo ensinava e que Paulo, a partir dos homens de Deus, da liderança da igreja, ensinavam que era um verdadeiro evangelho. Então, a carta aos Colossenses contém ensinamentos profundos acerca de diversas áreas e nós vamos listar 6 delas e elas vão estar divididas, esses 6 pontos teológicos, na verdade, que, como eu disse para vocês, nós vamos fazer dessas aulas não algo teológico profundo, mas algo didático para que você consiga, na hora da leitura, entender o que Paulo está falando nessas 13 cartas. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê é a divindade de Cristo. Paulo afirma que Cristo é Deus, que Jesus ele é Senhor. Segundo, a reconciliação. Terceiro, redenção. Quarto, eleição. 5, perdão. E 6, a natureza da igreja como corpo de Cristo. Dessa forma, essa epístola se apresenta como uma poderosa resposta aos ensinamentos heréticos que estavam ali ameaçando a igreja de Colossos e reafirmando a supremacia e suficiência de Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Então pegue a sua Bíblia, vamos lá entrar no livro de Colossenses, no primeiro capítulo. Nessa aula nós vamos estudar basicamente o primeiro capítulo e essa pequena introdução, tá bem? De Colossenses. Então, se você não está com a sua Bíblia, pausa, corre lá, pega a Bíblia, Colossenses capítulo 1. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Timóteo também era um filho espiritual de Paulo e com toda certeza Timóteo estava com Paulo nesse momento da prisão dele, porque ele está falando aqui, Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Então, Paulo está falando que as pessoas, os irmãos de Colossos, os irmãos dessa igreja eram santos e fiéis, ou seja, eles tinham algo de bom dentro da igreja.
Versículo 3. A partir daqui é o que Paulo geralmente faz nas cartas dele. Destoa uma ou outra que é mais pauleira, né? Que ele dá assim uma bronca, puxa a orelha. Mas na carta aos Colossenses ele dá graças a Deus, como ele fez na carta a Filemon. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Não sei se você vê a semelhança. Se você assistiu a aula passada, a aula de Filemon, quando nós estudamos versículo por versículo, Paulo fala justamente disso, do amor que tendes para com todos os santos. Ele falou sobre isso acerca de Filemon, que Filemon amava, ele cuidava dos santos, do povo daquela igreja, é justamente o que ele fala. Ou seja, era algo que partia de um homem e que contaminou toda a igreja. Todos gostavam de amar e cuidar de todos os santos. Versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Ou seja, eles estavam instruídos pela palavra da verdade e eles sabiam que existia uma esperança que esperava por eles lá nos céus. Versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal como está acontecendo entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ou seja, algum dia esse evangelho chegou até vocês, algum dia esse evangelho foi pregado, algum dia vocês ouviram sobre essa esperança, esse chamamento foi dado a vocês em algum dia. E ele fala, versículo 7, segundo fostes instruídos por Epáfras. Opa, já ouvi esse nome, lá em Filemon. Lá em Filemon, Epáfras estava preso com Paulo lá em Roma. E nesse momento que Paulo escreve Colossenses, a carta aos Colossenses, Epáfras estava preso com ele. Porque não sei se você se lembra, lá da primeira aula, eu falei que a carta a Filemon e a carta aos Colossenses, elas foram escritas ao mesmo tempo e foram enviadas juntas. Uma com Tíquico levando a carta aos Colossenses e com a carta pessoal de Filemon a partir de Onésimo. Então, Epáfras, que foi quem instruiu a igreja de Colossos, também estava preso. Então, segundo fostes instruído, versículo 7, por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, com relação a vocês, ele é meu amado conservo, mas com relação a vocês, ele é fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Ou seja, quem que estava levando notícia dos Colossenses para Paulo? Exatamente esse homem de Deus, fiel ministro de Cristo, chamado Epáfras. Amém? Versículo 9. Agora Paulo ora pelos Colossenses. É a oração de Paulo. Irmãos, que oração linda. Se você puder até pausar esse vídeo e ler 3 vezes essa oração. Não é uma oração ao Santíssimo Deus, mas ele intercede. Ele fala o desejo dele. É como se ele abençoasse o povo de Colossos. E para falar a verdade, muitas vezes eu pego parte desses versículos aqui para falar sobre a vida dos meus filhos. Olha que lindo, presta atenção. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Ouviu de quem? De Epáfras. As notícias, o amor, a fé que os colossenses tinham. Então ele fala, por esta razão também nós. Quem? Ele, Timóteo, os irmãos que estavam com Paulo. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir a quem? A Deus, que vocês transbordem de pleno conhecimento da sua vontade, que a vontade de Deus seja conhecida dos colossenses, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quem que pode dar sabedoria e entendimento espiritual se não for o Espírito Santo, irmãos? Ele está orando, clamando pelo povo de Colossenses, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Uau! O que Paulo está falando? Eu oro por isso. Eu oro para que vocês vivam no modo digno do Senhor. Eu oro para que vocês vivam segundo um coração que agrada a Deus, frutificando na obra e crescendo no conhecimento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A glória de quem? De Deus, irmãos. Quem nos fortalece, quem nos levanta, quem nos empodera é a glória de Deus. Em toda perseverança e longanimidade. Com que? Com alegria. Paulo está como aqui? Preso, irmãos, injustamente, simplesmente porque ele amava e pregava acerca do Senhor. Mas ele fala o tempo inteiro com alegria, para que vocês sejam perseverantes, longânimos, com alegria, e que vocês deem graças ao Pai, que vos fez idôneos, semelhantes,
sabe, coparticipantes, a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Irmãos, qual que é a nossa herança? Qual que é a nossa esperança? Cristo, de que um dia Jesus vai voltar, de que um dia Jesus vai vir nos buscar e nós vamos morar a eternidade futura com Ele, de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Amém? Se você puder pausar, eu até te indico, leia 2, 3 vezes essa oração que Paulo faz pelos Colossenses. Aprenda essa oração, declare essa oração sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Amém? Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Aqui Paulo começa a afirmar a divindade de Cristo, que era justamente para combater as heresias, os ensinamentos hereges que estavam chegando, né, de fininho no meio do povo de Colossos, para tentar persuadir, tirar o povo do foco que é Cristo. Então ele começa a falar da excelência, da divindade de Cristo. Então ele fala, versículo 13, Ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, fala que nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. Então, pela redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, em Cristo nós temos redenção. O que é redenção? De que um dia nós estaremos com Ele, de que um dia nós não viveremos mais nesse mundo caído, né, terrível. Eu sempre falo, irmãos, que esse mundo é um esgoto a céu aberto. A nossa redenção em Cristo, ela é uma garantia através do sangue de Jesus e também a remissão dos nossos pecados. Hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que de fato e de verdade reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a exata imagem, Hebreus capítulo 1 fala, ele é a exata imagem de Deus, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, Deus Pai que está sentado no alto e sublime trono. Ele é o primogênito de toda a criação, ele não é mais o unigênito do Pai, o único filho. Em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus, como diz em João capítulo 1, a saber, todos aqueles que creem no nome do Senhor. Ou seja, ele é o primeiro dentre muitos irmãos. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e também as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória somente a ele por toda a eternidade. Então aqui que Paulo está falando, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. Ou seja, tudo se mantém, tudo passou a existir, tudo se mantém por causa de Jesus. Lembra que eu falei na primeira aula? Que toda a Bíblia, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, existe uma pessoa central. E essa pessoa central, onde tudo culmina, tudo é feito por ele e para ele, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23 fala isso. Que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o designou como cabeça. Ele é o cabeça do corpo. E nele, irmãos, é que nós estamos ligados. Nós, toda a igreja, aqueles que confessam Jesus, nós estamos ligados nesse cabeça que é Cristo, ou seja, em Cristo nós somos um. Como eu estava ensinando hoje para o meu menino, nós somos um de uma unidade. Não existe como separar Cristo de nós. Aleluia, né? Que lindo isso. Então, ele é o princípio, versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, ou seja, em todas as coisas ele é o primeiro, não existe outro além dele, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha que lindo, vamos repetir. Volta lá no versículo 19. Porque aprove a Deus, ou seja, da vontade de Deus, que nele, em Jesus, morasse, residisse toda a plenitude. Ele é pleno, ele é completo, ele é perfeito. Não existe nada que se assemelhe a ele. E que havendo feito a paz, ou seja, ele nos reconciliou com o Pai, pelo sangue na sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, ou seja, não existe mais nada que nos afaste do amor de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora
éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, ou seja, nós éramos desconhecidos de Deus. Nós não podíamos ter intimidade com Deus porque nós éramos do império das trevas. E o que ele está falando? Vós que éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou, vos trouxe de volta no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vou repetir, irmãos, para você se atentar. Em Cristo não há mais condenação sobre você. Não existe mais nada sobre você que impeça você de ter intimidade com o Senhor, de vivenciar tudo que Deus tem para você. Não permita mais que os pecados do passado e até mesmo os que você comete te afastem do Senhor. Se arrependa e fala: pelo Senhor eu fui feita nova criatura e mediante a sua morte ele me apresenta diante do Pai, santo, inculpável e irrepreensível, porque ele me declarou santo e justo. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. O que ele está falando? Para que você vivencie tudo isso, você tem que permanecer na fé. Porque lembra que estava vindo heresia sobre o povo de Colossos, ensinamentos e conceitos heréticos que não eram a favor ou semelhantes ao que eles pregavam da palavra de Deus? Ele fala: permaneçam na fé, alicerçados e firmes. Não se deixem afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se você está anotando, anota aí para você ler, né, na hora que você estiver lendo de novo o livro de Colossenses, Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22, para fazer uma complementação disso que nós estamos falando. Amém? Versículo 24. Aqui Paulo já fala do seu ministério. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Por que ele está falando isso? Porque ele estava em cadeias, ele estava preso por amor ao evangelho. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo fala: toda a minha vida eu gastei, né? Desde que eu conhecia Jesus no caminho para Damasco, a minha vida eu tenho gastado na minha carne em prol da igreja, em prol de Cristo, em prol do evangelho. Versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Ou seja, foi Deus que escolheu Paulo. Não foi escolhido por homens, foi Deus que escolheu, que separou Paulo e confiou, versículo 25, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estiver oculto nos séculos, ou seja, algum momento antes de Jesus existia um mistério que era oculto, ninguém conhecia. Mas ele fala que foi oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, presta atenção, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse que foi revelado? Ele responde: Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, tudo culmina em Cristo. Paulo está mostrando para Colossenses que tudo converge em Cristo, tudo é para Ele, e que até mesmo o segredo que estava, oculto nas gerações e nos séculos passados, em Cristo foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Versículo 28. O qual nós anunciamos, o qual que? Jesus, nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa palavra perfeito é télios. Essa palavra não significa perfeito no sentido de não errar, significa no sentido de caráter ilibado, de maturidade, de algo que foi aperfeiçoado. Essa mesma palavra nós encontramos lá em Mateus capítulo 5, versículo, se eu não me engano, 48, onde Jesus fala: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Paulo está falando, a fim de que nós apresentemos todo homem maduro, de caráter ilibado, aperfeiçoado, cumprindo o propósito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, me esforço, eu trabalho, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Paulo termina aqui falando que tudo que ele faz, o seu esforço, a sua fadiga, o seu trabalho, é tudo porque o Senhor usa ele como instrumento. É porque o Senhor trabalha, opera eficientemente a partir de Paulo.
Leia esse capítulo, irmãos, várias vezes. É tão importante, é tão rico que nós poderíamos falar 2 horas de um capítulo apenas, mas é muito importante que seja didático. Então eu te dei, né, as munições, as armas, os segredinhos para que quando você leia de novo, você entenda de uma forma mais clara, mas sempre tendo entendimento que nós dependemos da revelação que vem do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada por você ficar comigo nessa terceira aula, primeira aula do livro de Colossenses. Nos vemos no próximo sábado com a nossa segunda aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.